adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Para aí. Amado, recebi uma informação agora do Espírito. Volta no louvor anterior. Explodirá e inundará. A pergunta do Senhor que o Senhor trouxe ao meu coração foi: a fonte é inesgotável, mas nós queremos ser o quê? Uma torneira ou um hidrante? O que você quer ser essa noite? Uma torneira ou um hidrante? A proporção vai depender do que você quer ser, porque a fonte é inesgotável. E nós vamos voltar naquela parte. Explodirá, porque a fonte está disponível. Já começou. Ela já está disponível para você fluir. Ela já está disponível para você. Amado, desfrute dessa unção. Aproveite, porque nada disso o dinheiro paga. A presença de Deus, Ele já ganhou para você. Jesus já conquistou para você. E você pode desfrutar dela. Então vamos lá, amado. Vai. Inundará, já começou, podemos fluir. Explodirá, inundará, já começou, podemos fluir. A vida vem desse rio, Oh, aleluia. a vida vem desse rio. Se entregue, amado. A vida Receba. vem desse rio. Esquece quem está do seu lado. Esquece dos problemas. Esquece da conta para pagar. Porque o preço mais alto já foi pago. O preço mais alto já foi pago. O preço mais alto já foi pago. Aleluia. Aleluia. Cadeias. Cadeias. Cadeias cairão. Cativos viverão. O rio em mim, o rio em mim, fluindo a vida em mim. Nada vai nos parar. Assim vamos dançar. O rio em nós, querido, está disponível para você. O rio está dentro de você fluindo. Aleluia. A vida vem. Oh, aleluia! Hey! Aleluia! Obrigado, Senhor! Obrigado, Pai! Porque o Senhor já pagou um preço alto e nós podemos desfrutar, Pai, dessa unção, do seu poder, daquilo, Pai, que o dinheiro não paga, mas o teu sangue, Pai, conquistou por nós na cruz do Calvário e nós podemos receber do seu poder e desfrutar em coletividade. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Querido, você já pegou? Recebeu? Vai tirar, tira. Sou pequena, né? Tem alguma coisa errada aqui que está fazendo barulho. Eu não consigo me movimentar. E eu gosto de ministrar me movimentando. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu não estou conseguindo me ouvir direito. Aleluia. Querido, querida, o rio, o Senhor falava muito comigo. Ele está disponível. Ele está disponível agora. O que vai determinar o quanto nós vamos ter de Deus é o quanto nós nos envolvemos com Ele. Há um outro louvor que diz que o cantor, ele fala: eu quero te adorar, a ponto de confundir quem sou eu e quem é você, porque nós somos um com Ele. Aleluia. Amados, quando nós temos essa consciência de que nós somos um com Ele, nós não olhamos para a nossa naturalidade, nós não olhamos para a nossa capacidade, nós olhamos para quem é o dono da unção e que nós somos apenas o canal. Nós somos apenas o canal. E o Senhor quer usar, eu acho uma palavra muito pesada, mas o Senhor quer que nós sejamos instrumentos na vida dele, na vida das pessoas, através dele. Amém? Pode sentar, querido. Louvor, muito obrigado, vocês são top. Peguei assim, ó. Vamos virar o louvor. Aleluia. Queridos, o Senhor falou muito comigo a respeito disso. E
Comigo mesmo isso acontece, às vezes o Senhor, Ele quer que nós sejamos instrumento para Ele manifestar a glória dEle, para Ele atuar na vida das pessoas, e nós dissemos, mas quem sou eu? Né? Quem sou eu na fila do pão, como diz a Beth? Quem sou eu na fila do pão? Querido, você foi lavado, remido, conquistado por Cristo, está sentado à destra dEle. Amém. Junto com Cristo, você está sentado junto com Cristo, à destra do Senhor. É o que a palavra nos diz. E nós ficamos nessa de, não sei, será que eu vou, será que eu faço, será que eu falo? Querido, teve uma doida de uma aluna que carregou, foi um galho, não foi, Tereza? E levou para o professor, mas Deus queria falar com o professor através daquele galho. E se ela não tivesse ouvido a instrução? E se ela não tivesse seguido as ordens do Senhor? Talvez aquele professor não teria recebido, ou não teria sido edificado. Querido, nós somos usados para servir de edificação para outras pessoas. E aí, é essa unção que abala. Mas você sabia que para a unção abalar, primeiro ela tem que abalar a mim? Eu tenho que confiar e acreditar que eu sou capaz, pelo poder de Deus, não pela minha própria natureza, de fazer isso. E eu quero contar para vocês hoje, quero compartilhar com vocês sobre um abençoado aqui, Gideão. Querido, sabe o que aconteceu com Gideão? Gideão estava lá, o povo desobedeceu a Deus, e por conta da desobediência, a cidade deles foi entregue aos midianitas. E Gideão está lá, para encurtar a história, malhando o trigo no lagar. Querido, largar, acho que é assim que fala a palavra, não é lugar de malhar trigo, é lugar de pisar uva. Mas foi a estratégia que Gideão teve para esconder o trigo dos medianitas, que roubavam tudo que eles faziam. Tudo que eles produziam, eles pegavam, saqueavam e pegavam. Eles estavam ali naquela situação. E um anjo do Senhor foi até o lugar que Gideão estava. E Gideão ali, aí o anjo do Senhor chegou para falar com Gideão. Quero que você abra em Juízes comigo. Juízes capítulo 6, no versículo 11. Juízes 6, 11. Querida, ainda bem que a unção não mexe pelo tamanho, né? A unção de Deus que vem. Porque teve até que tirar o púlpito. Aleluia! Mas eu e meu amigo Davi somos ali, ó. Somos pequenininhos, mas o importante é o poder de Deus, né? Não nós, mas o poder de Deus. E diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é isso? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Mas a gente já sabe que isso não é verdade. Na verdade, o que aconteceu foi que o povo deu brecha e ali veio o mal, né? Aí no 14 diz: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa sua força, e tu livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Eu quero parar um pouquinho aqui. Amados, você vê que Deus não disse: você vai agora na minha força? Deus diz: vai nessa sua força. Porque o Senhor já enxergava em Gideão a capacidade de fazer aquilo que ele precisava. Por quê? Olha só a estratégia dele. Ele pegou o trigo e foi malhar no lagar. Havia uma estratégia que nem Gideão tinha se tocado que ele tinha tido. Né? E vamos continuar. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Mas vamos voltar aqui no 15. Ele falou: na minha versão, imagina a história. O senhor não sabe que a minha família é pobre, que eu sou o menor da casa do meu pai? Ou seja, eu não tenho capacidade para fazer isso.
Foi o que Gideão disse. Amados, mas o Senhor, Ele não vê como nós vemos, Ele vê como Ele nos fez, como Ele nos tornou hoje como novas criaturas, como os redimidos pelo Senhor. É essa mentalidade que o Senhor quer trazer para nós. Não fique pensando como você é, pense como Deus pensa, como Deus é. Queridos, se fosse para ficar pensando como a gente pensa, você pensa que Ezequiel, o Vale de Ossos Secos ia ressuscitar? Não ia. Porque Ezequiel não falou assim, eu acho que não, Senhor. Talvez ali um ossinho ou outro que está mais ou menos velho. Não. Ele disse o quê? O Senhor sabe. Mas havia um homem corajoso ali para declarar a palavra e fazer aquele exército ressuscitar. Querido Deus, quer contar com um homem e com uma mulher corajosa para derrubar da solução e fazer o morto ressuscitar, a vida daquela pessoa que está destruída ser reconstruída. Querido, então não pense em você, porque quando você faz isso, acha que você é o menor, acha que você não serve, acha que você não está sendo visto, você está sendo egoísta. Sabe por que você está sendo egoísta? Porque você está deixando de Deus pegar a sua vida para transformar a outra. Você está deixando de ser um instrumento de Deus para abençoar outra vida. E a gente acha que isso é humildade. Isso não é humildade. Isso daí, amado, é egoísmo. Então pare de ficar pensando e achando que você não pode, que você não é capaz, que o pastor e a Teresa não te vê, que os ministros não te vê, que o Aurélio não te vê, que não sei o que. Ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer. Amado, lembre de quem você é em Cristo. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 17, diz que assim como Ele é, nós somos nesse mundo, querido. Se Deus não contar comigo e com você, Ele vai contar com quem? A unção que abala, primeiro precisa abalar a sua vida, mas você também é canal para abençoar outras pessoas. Agora, a partir de hoje, depois dessa visão que Deus me deu, eu vou andar me lembrando que eu sou um hidrante. Todo lugar que eu sair tem que fluir unção. Onde nós passamos tem que ser diferente. Pedro passava e a sombra dele curava. Mas por que isso acontecia? Porque ele ficava deitado no sofá? Ou ficava lá conversando com outro discípulo falando mal da sogra? Que a sogra de Pedro foi curada. Não, querido. Ele era entregue ao Senhor. Ele era dedicado. Você acha que Paulo e Silas cantaram pensando, vamos fazer o seguinte, Silas, vamos cantar agora, porque aí a gente já sabe que as cadeias vão cair, vão quebrar. Não, querido, eles estavam ali no momento de adoração, eles estavam pouco se importando se eles estavam presos, eles estavam felizes, porque ele estava cumprindo aquilo que Deus tinha para ele. E aí quando eles cantavam, as cadeias quebravam. Caiu, quebrou, saiu, enfim, eles foram libertos. E sabe, querido, que Deus, Ele não tira a sua essência. Você sabia que Deus, para que você seja instrumento dele, Ele não muda a sua essência, Ele forja o seu caráter, mas Ele não muda a sua essência. Sabe por que eu te digo isso? Porque o apóstolo Paulo, ele diz, deixa eu pegar aqui, meu esposozinho, aqui, Filipenses 3, capítulo 4, o versículo 4. Filipenses 3, versículo 4. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, eu vou me adiantar, eu não sei nem até que horas que eu tenho, mas até que hora, pastor? Amém. Diz assim, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3, 4. Agora, se você quiser anotar ou se você quiser abrir, fique à vontade. Atos 20 e 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amado, sabe o que aconteceu aqui? Paulo era tão convicto que perseguir a igreja era o certo, que ele fazia isso com toda a força, todo o desejo do coração dele e com toda a irrepreensão. Ele perseguia a igreja, até o dia que Jesus chegou e disse, por que você me persegue? E Paulo entendeu que aquilo que ele fazia não era o certo. E na mesma intensidade que ele era usado para perseguir a igreja, ele foi usado, até mais, para transformar a vida de muitas pessoas através do evangelho. Ele era incansável, esse homem foi quase morto, mas ele estava lá, ele levantava e ia anunciar a palavra. Querido Deus, não fica esperando Deus mudar a sua característica, a sua essência,
para você ser usado por Ele. Usado. Ah, é usado mesmo. Para você ser usado por Ele, não, querido. Deus não vai mudar a sua essência, não. Mas sabe o que é, Paula? É que eu sou tão tímida, Aninha, que amado, Deus Ele vai usar você da forma, com a sua essência, do jeito que você é. Ele não vai, não, vou esperar mudar, vou esperar ser assim, igual a Tereza, ousado que fala, pau, desce o porrete no povo, e mesmo assim o povo ama. Não, querido, Deus vai usar você do jeito que você é, com a sua característica. O que você não pode fazer é ou fazer a coisa errada, usar o porrete, isso é no Nordeste, eu não sei se aqui fala isso, tá? Isso não é um porrete. Lá no Nordeste fala porrete, que é um pau, que é bater. Que Tereza, ela ama assim, descer além, amém, eita glória. A vara, tá bom, é a vara. Então, queridos, Deus não fica esperando Deus mudar você, para você ser canal, não. Amém. Sabe, querido, o nosso maior erro é ou se excluir e achar que eu não tenho capacidade, como o Gideão aqui achava, que eu não tenho a capacidade de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, e não fazer nada. Amado, isso é o pior erro. O diabo atrasa a sua vida com essas mentiras. Enquanto você não faz nada, você está sendo atrasado. Ou quando você está fazendo a coisa errada. Eu vou dar um exemplo. Teve um tempo na minha vida que eu queria ser ministra de louvor. Gente, mal, né? Eu queria ser ministra de louvor. Querido, mas não é esse o chamado que Deus tem para a minha vida. Hoje eu sei qual que é o chamado que Deus tem para a minha vida. Mas sabe, querido, enquanto você ocupa a sua vida com aquilo que Deus não te chamou para fazer, você atrasa o chamado de Deus na sua vida. Daquilo que Ele tem para fazer. Sabe o que Deus tem que fazer, queridão? Recalcular a rota. Ela vai recalcular a rota para a Ana, porque a Ana resolveu ser ministra de louvor. Querido. Amado, mas como é que nós vamos saber aquilo que nós temos que fazer? Querido, é se envolvendo com a palavra, é se envolvendo em oração, é se dedicando ao Senhor, é se envolvendo de uma forma que aquilo que há em mim e há nele, que ele tem que ser um só. Eu tenho que estar sensível para ouvir Deus falar comigo o tempo todo. Eu já disse aqui uma vez o Senhor me fala, eu vou dizer que fala comigo, porque Ele fala mesmo, até para comprar carne, querido. Uma vez eu estava na fila do mercado, ia comprar uma carne, já estava na fila, aí o Senhor falou, deixa a carne aí e vai embora. Eu falei, oxê, deixei a carne lá e fui embora. Aí cheguei no outro açougue, aí disse, entra. Fui a mesma carne, da mesma qualidade, mas em conta. Querido, não é porque eu sou rica que eu vou desperdiçar o meu dinheiro. Se eu tenho a oportunidade de ouvir, se eu tenho a oportunidade de ouvir Deus falar comigo e me dizer aquilo que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer. Aleluia. Vamos seguir aqui. Querido, Deus não disse que era para Gideão e só na força dele. Havia uma essência em Gideão de estratégia. E Deus queria usar essa essência para potencializar aquilo que ele tinha para fazer e libertar, salvar aquele povo. Querido, o que você tem dentro de você já é o suficiente para Deus potencializar e fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida e na vida das pessoas. Amados, quando menos, que eu estou falando, Pai, isso aí é para eu falar para essa pessoa, que o Senhor tem um negócio assim comigo, de né, e levar alguma coisa para as pessoas, né? E eu falo assim, é vara, é porrete, Tereza, isso mesmo. Às vezes Deus me usa para fazer um negócio desse, querido. Eu falo assim, Pai, bom, se o Senhor usou a jumenta, eu sei que eu sou muito mais importante do que a jumenta. Mas, querido, você sabia que o Senhor, antes de falar com a jumenta, Ele falou com Balaão e disse para ele, você não vai. E mesmo assim Ele quis fazer a social e foi. E Deus precisou... Querido, pare para pensar, você já pensou quantas jumentas Deus já usou no seu lugar? Para manifestar a unção? Querido, não queria falar isso não, mas foi a unção. Foi. Querido, querido, pare e pensa nisso. Quantas pessoas, quantas vidas já deixaram de ser alcançadas? Quantas pessoas estavam ali aguardando a resposta de Deus por uma palavra? E você se acovardou porque achou que era a sua carne. Querido, se você ora,
Se você busca Deus, se você medita da palavra, o que está... Primeiro, tem o Espírito Santo dentro de você. Não pode ser o cão que está te usando. Querido, o cão só usa aqueles que estão fora da palavra, que estão fora da presença, que não são entregues ao Senhor. Então, querido, pensa aí. Pensa nisso, pensa sobre isso. Quantas jumentas já foram usadas? Eu falo, pai, quantas será que já foram usadas no meu lugar? Pai, mas a partir de hoje, isso não pode acontecer mais. Diga assim, a partir de hoje, não deixo mais usar a jumenta. Eu vou ser boca de Deus. Eu vou ser a unção de Deus. Eu vou ser o canal de Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, aí, lá em Juízes 6 mesmo, no versículo 34, diz assim. Juízes 6, 34. Glória a Deus. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou arrebate. Arrebate é como se fosse um chofar. E os abiezitras se ajuntaram após dele. Querido, quem foi que revestiu Gideão? O Senhor. Foi o Senhor. Não foi Gideão que se revestiu. Ele se dispôs, depois de muita conversa ali com Deus, ele se dispôs. E o Senhor revestiu a Gideão. E aí Deus deu uma estratégia para ele. Amém? Amado, Deus nunca vai te mandar fazer alguma coisa sem te dar as ferramentas. Ele nunca vai te levar para um propósito sem te capacitar para você fazer aquilo. Porque você não vai na sua força, você vai na força dele. Amém. Você vai com a unção de Deus. Amém. Você vê que quando Davi foi enfrentar Golias, Saul tentou ainda colocar a armadura dele em Davi? Ele tentou colocar a armadura dele em Davi. Mas por que não serviu? Porque não era aquela ferramenta que Deus tinha para Davi. A ferramenta que Deus tinha para Davi era uma funda com as pedrinhas. Às vezes a gente espera algo mirabolante, extraordinário. E Deus quer usar, querido, só um abraço. Deus quer usar um sorriso. E a gente acha que vai sair marchando. Eita, Deus, eis que eu te digo. E às vezes não é assim, porque a gente não pode pegar Deus e colocar numa caixinha. Mas nós temos que estar sensíveis para ouvir a instrução e fazer exatamente como Ele nos mandar. Ah, mas sabe por quê? Porque se você fizer diferente do que Deus mandar, não dá certo. Sabe por quê? Porque Moisés, quando foi, ao invés de tocar a rocha, ele bateu. O que aconteceu com o povo? Querido, se você bater, acho que não. Ele deixou de entrar na terra prometida, porque ele bateu na pedra. Foi isso. Mas mesmo assim o povo ainda circulou um tempão, por causa da desobediência. Mas tudo bem, isso aí é uma outra história, isso é para uma outra pregação. Então, querido, se Deus te mandar fazer algo, faça conforme o Senhor te mandar. Não bate na pedra, só encosta lá, taca lá, aleluia. E faz como o Senhor mandar. Amém? Fala com a pedra, fala. Aleluia. Ó, aí no versículo, aí em Juízes 7. Glória a Deus. Juízes 7, 16. Para dar uma resumida na história. Deus pediu para Gideão juntar um povo, uns homens, e ali separar somente aqueles que levassem a água até a boca e não lambesse, não enfiasse a cara ali na água. Isso, no resumo da história, foram 300 homens. Amém? Amém. Então, repartiu aí no versículo 16, Juízes 7, 16, diz: Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Aí vamos para o versículo 20. Assim,
tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E eles fizeram o quê, queridos? Saíram correndo para atacar aquele povo? Não. O que eles fizeram? E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Queridos, você percebe a estratégia de Deus aqui? Ele não mandou eles correrem e atacarem. Pediu para pegar o cântaro que estava com a tocha, amassar, quebrar, tocar a trombeta e ficar parado. E o próprio arraial ali se destruiu, os próprios inimigos se destruíram. Querido, parece loucura, mas nós somos loucos mesmo, porque as coisas de Deus, para quem é natural, é loucura, mas para nós que somos da palavra, que conhecemos, somos espirituais, é poder de Deus, querido. Querido, parece uma estratégia doida. Eu falo para o homem, aí o homem pega e fica parado e o arraial é destruído. Mas levou-se um tempo até Gideão entender que ele tinha a capacidade de Deus nele para fazer aquilo. Mas quando ele fez o negócio direito, do jeito que Deus mandou. Ele falou com a rocha e não bateu. Amém? Querido, você fala com a rocha, você não bate. Aleluia. Parecia loucura também, querido. Você pegar sair água de uma rocha, é coisa de Deus, é coisa de crente. Meu, aquilo que parece mais doido, você pensar assim, se você for pensar na sua capacidade humana, a gente não dá conta, querido. Por isso que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. E carregar o galho para levar para o professor na aula. Né, se Deus te direcionar para isso. Ô, querido, então, entenda que a unção, ela não vai te tirar a sua essência, mas ela vai potencializar, Deus vai potencializar aquilo que você já tem dentro de você quando Ele te criou. Porque Ele, no primeiro, criou você, depois ficou pensando, eita, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Não, querido, Ele já te criou com uma essência. O Zé Carlos sempre fala, sua digital, o seu DNA é único, ninguém tem um igual a você. Então, o que você faz, o que Deus quer te usar para fazer, outro não vai poder fazer. Se você não for, Deus vai fazer, vai usar a jumenta, pode usar outro. Amém? Mas o que Deus quer usar você para fazer, ninguém vai poder fazer. Então, querido, que você tenha essa consciência de quem você é em Deus, o que Jesus já conquistou, e que nós hoje, queridos, somos a resposta de Deus para o mundo. Amém. E que se essa unção que vem sobre nós, essa mesma unção coletiva que nós desfrutamos aqui, vem, queridos, sobre você, para você, está dentro de você já, porque você tem o Espírito Santo, ela flui para alcançar outras vidas e outras pessoas. Então, que nós possamos estar no meio da nossa parentela, na rua, querido. Onde é que nós estivermos, nós temos que pensar assim, eu sou Cristo, é esse nome que eu represento. Amém. E se você deixar de pagar uma conta, irmão, ou ficar devendo para o vizinho, é o nome de Jesus que vai estar nesse rolo aí. Então pense bem, eu não sei nem porque eu estou falando, eu sei. Então pense bem antes de fazer uma dívida. Pense bem antes de fazer um empréstimo. Pense bem antes de comprar aquela bota, aquele sapato lindo, e falar assim, depois eu vejo como que eu pago. Aí depois, quer colocar na conta de Deus. Ai, Senhor, Pai, misericórdia. Eu queria tanto ir para a praia, eu fui, mas agora como é que eu pago? Ai, Pai, tem misericórdia, abre a janela do céu. Querido, não tem aquele que não... A Bíblia fala para a gente fazer conta. Antes de construir antes de levantar um edifício, fazer uma edificação. Então, faça a conta antes de fazer as coisas. Isso também tem a ver com a unção, querido. Porque você carrega a unção de Deus, você representa o nome de Cristo. E a unção que abala... vou contar um testemunho rapidinho para vocês, ainda tem uns minutinhos. Eu e o Zé Carlos, nós tivemos uma igreja. Nós já fomos pastores de uma igreja. E nós resolvemos seguir uma visão que Deus havia nos dado. E por conta disso, as pessoas não quiseram seguir a mesma visão. E por conta disso, nós precisávamos devolver o salão. Só que o povo tinha ido embora. Logo, se o povo foi embora, tem dízimo e oferta, irmão? Não tem. E nós precisávamos honrar o aluguel e, acho que já tinha passado, e a multa rescisória. O dinheiro que tinha, dava para pagar o aluguel, nós completamos alguma coisa, se eu não me engano, foi isso? Isso.
nós pagamos o aluguel, mas nós precisávamos pagar a multa rescisória. Sabe o que foi que José Carlos fez? Ele foi lá no proprietário e disse, olha, aconteceu essa e essa e essa situação. Hoje eu não tenho como te pagar, porque foi algo que foi de repente. Nós chegamos e dissemos para o povo, olha, Deus nos deu uma direção, nós vamos seguir essa visão, e de um dia para o outro, o povo simplesmente disse, eu não vou, estou indo embora. Então não foi uma coisa que veio acontecendo. E Zé Carlos chegou para falar com o dono do imóvel e ele disse, olha, aconteceu isso e eu não tenho. Mas olha, na igreja tem cadeira, tem mesa de som, tinha aqui na época era aquele data show, tem o data show. Nós vamos vender e eu vou te pagar. E ele disse, eu agradeço porque você é um homem íntegro. Porque você é um homem honesto e veio me falar da situação. E sabe o que foi que Deus fez, querido? Porque o nome do Senhor nunca vai ser envergonhado se nós andamos de acordo com os princípios da palavra. O dono do salão encontrou um pastor que estava procurando uma igreja que ele não tinha nada e que ele precisava alugar. E esse homem, esse pastor, que já era de uma denominação lá específica, conversou com o dono do salão. E o que ele fez? Ele ficou na nossa igreja com tudo que tinha e pegou, aí o novo pastor comprou de nós essas coisas e nós pudemos pagar a multa rescisória. E sabe o que foi que o Zé Carlos ouviu do dono do salão? Se você precisar um dia abrir outra igreja, você pode me procurar. Aleluia. Querido, isso é honrar o nome do Senhor. Nós não podemos jogar o nome do Senhor na lama. Ah, mas a gente está falando da unção que abala. Mas eu tenho certeza que aquele homem ficou marcado, porque um crente foi honesto e disse para ele, olha, eu represento Cristo. Aleluia. Então, querido, seja íntegro em tudo que você fizer, porque é isso que a palavra nos ensina. Seja diligente com as coisas que você faz, com o que você fala, com as suas vestes. Seja coerente. Sabe por quê? Porque não adianta você vir para a igreja, colocar a blusa comprida, depois tirar a foto e postar no Facebook de biquíni, no Instagram, ou ter um outro perfil. Eita, meu Deus. Querido, o pastor e a Teresa podem não estar vendo, e os ministros, mas aquele que é mais importante, tá vendo? A pessoa vai fazer as coisas, faz assim, ó. Olha para o alto, querido. Porque a unção que abala é essa, a unção que abala é aquela que torna a vida das pessoas inesquecível. Quando você for inesquecível para alguém, querido, aí foi que a unção abalou. Porque às vezes a gente pensa só nas coisas extraordinárias, igual aconteceu com Paulo e Silas, que cantaram lá, e com o povo que rodou Jericó, e as muralhas foram ao chão, eita glória. Querido, mas quando você dá um conselho para alguém que salva a vida, a unção também abala aquela pessoa. Isso também é inesquecível. Querido, Deus trouxe sobre mim uma situação de uma unção que abalou a minha vida e abala até hoje, transformou. Eu estava em casa com o Miguel com 5 meses e o Miguel tinha uma asma maligna. 5 meses o Miguel ia para o hospital com 89 de saturação. E o pai, nós estamos buscando, pai, a gente está orando. E orava um e orava o outro, nós orávamos e declarávamos a palavra. Pai, obrigado porque a sua palavra diz que pelas pisaduras de Cristo nós somos curados. O Miguel tinha, eu esqueci de trazer, mas a bombinha dele tinha até um extensor, ele usava bombinha. Linha, sei lá como é que é o nome, Berotec, Atrovente, esses negócios tudo. Querido, mas teve um dia que eu estava na minha sala, sentada com um livro, eu estava lendo um livro. E o Senhor falou para mim, levanta agora. E vai lá, e põe a mão nele e ora. Eu poderia ter terminado de ler o capítulo, mas eu senti que aquela unção, ela era específica para aquele momento. E eu fui, impus as minhas mãos sobre o Miguel e orei. E declarei a palavra. Querido, desde aquele dia, eu moro atrás de uma pedreira. Sabe o que é morar atrás de uma pedreira, né? É só olhar para o grafite que vocês vão entender. Vive cheio de pó. Nunca mais o Miguel teve nenhuma crise de bronquite. Nunca mais eu precisei levar o Miguel no hospital por conta de bronquite. E raramente ele fica gripado. Mas, querido, foi aquela unção para aquele momento específico. Você sabia que mesmo tendo a unção, tem momentos que você tem que fazer aquilo naquela hora? E que você não pode deixar passar, porque aquela unção é específica para aquele momento? Então, querido, fique atento para não deixar a unção passar. Porque se você ficar parando para pensar que você não é capaz, se você ficar parando para pensar que não é o ambiente, se você ficar...
Querido, a unção vai passar e você não vai fazer. Até porque Deus, Ele não é um Deus de confusão. Ele não vai colocar você para fazer algo num momento que não é propício. Ele vai preparar um momento para você fazer aquilo. Para você ser um instrumento dele. Como ele preparou ali, ó. E foi lá e Gideão conseguiu conquistar aquilo que ele precisava conquistar. Querido, mas não fica fazendo como ele fez numa parte aqui. Se você quiser depois ler a história inteira. Aí é Gideão. Senhor, vou pôr um novelo aqui. Se molhar em volta é o Senhor. Aí criava orvalho em volta e o novelo ficava seco. Aí ele pegava de novo, então se molhar o novelo em volta ficar seco. Ô querido, para de ficar perdendo tempo. Deus está aí, querendo, a fonte está aí, disponível para você. Disponível para você. É só você encaixar o hidrante ou a torneira, aí fica a seu critério e ligar. E ser a fonte. Aleluia. 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 O louvor, é para o louvor subir? Sobe o louvor. Ah, querido. Aleluia. Ô, Márcia, deixa eu dizer algo para você. Davi não ficou escondido atrás das malhadas porque ele queria. Teve um tempo que Davi foi ser rei. Acabou o tempo de você ficar... Porque Davi não se escondeu, mas você está se escondendo. Chegou o tempo de você sair de trás das malhadas, porque a palavra específica que Deus tem na sua vida para falar com outras pessoas é específica em você. Aleluia. E eu vou te dizer exatamente como eu estou ouvindo. Você está atrasando as coisas de Deus para a sua vida, para o seu ministério e para as pessoas que precisam receber de você. Eu vi assim, sabe uma represa grande? Tipo aquela que aconteceu, abriu. Sabe? Fez. E saiu devastando tudo. Só que no seu caso é ao contrário. Quando essa represa, quando esse negócio dentro de você que te prende, essa timidez, ela romper, aquele estrago vai ser no inferno. Aleluia! Glória a Deus! Acabou o tempo de dizer, eu vou usar o texto que eu estou usando, não estou dizendo que isso é com ela, tá? É só o texto. Que sua família é a mais pobre. Que você é a menor. Você não é a menor, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Irmã, então, ó, se posiciona. Queridos, pode ficar de pé, o louvor. E faz aquilo que Deus tem para você. Você, sabe o que foi que Deus falou para Abraão? Sê tu uma bênção. Ele não falou, eu vou te fazer, porque, lógico, que com a palavra é Deus. Mas você precisa partir. Querido, isso não é só para Márcia, não. Você precisa partir. Acabou. A igreja da Lapa tem que deixar, querido. Eu me incluo nessa. Deixar de falar assim, nossa, Osana, vou usar a Osana que eu tenho. Osana, você foi canal de Deus para minha vida, mas eu preciso ser canal de Deus para a vida da Osana. Amém. Querido, chega de só você receber a oferta, a hora de você ofertar. Aleluia. E superabundante. Aleluia. Ô, querido, agora é o momento. Aproveita esse momento, porque os ministros são facilitadores da unção. Eu surfo aqui na onda deles, ó. Então aproveite dessa unção agora, querido. Ore a Deus. E se você estava sendo como Gideão, dizendo que você era o mais pobre, que você era o menor, é a hora de você abrir a sua boca e declarar aquilo que Deus diz que você é. Rei e sacerdote, nação santa, sacerdócio real. Amém? Oh, aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Porque o Senhor, Pai, nos constituiu, Pai, reis e sacerdotes. Porque, Pai, nós somos embaixadores do Senhor aqui nessa terra. Pai, porque o Teu reino está dentro de nós. Porque tudo aquilo, Pai, que nós precisamos, as ferramentas que nós precisamos, o Senhor acrescenta, Pai. E eu declaro sobre a sua igreja, Pai, cada um cumprindo o propósito e o chamado daquilo que o Senhor, Pai, determinou para cada vida. Pai, na sua particularidade, nós somos únicos e temos um único DNA individual.
Pai, mas que o seu poder, Pai, Senhor, potencialize, Pai, na vida de cada um, Pai, a unção, e que eles cumpram, Pai, que nós possamos cumprir com intrepidez, Pai, tudo aquilo que o Senhor nos ordenar, lembrando, Pai, que não é para nosso benefício próprio, mas é para benefício de outra vida, que é para salvação de almas, Pai, em nome de Jesus, que é para a edificação da sua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Pagou